Caro presidente, deputado Adelmo, que ora preside os trabalhos nessa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, permitam-me saudar o prefeito da minha terra querida, Cristais, Venceslau Ribeiro, que hoje nos dá o prazer da companhia, bem como o nobre vereador Edmilson, que também faz parte dessa nossa equipe que hoje trabalha intensamente por nossa terra querida Cristais. Senhoras e senhores, eu quero trazer no dia de hoje um pouco daquilo que constatei da fala do nosso senador Aécio Neves, quando, em recente discurso no Senado Federal, citou os problemas, as necessidades do aprimoramento para que o Brasil reencontre o seu caminho. Eu quero, no dia de hoje, pautar sobre o discurso do senador Aécio Neves no Senado Federal, bem como a vinda do presidente Fernando Henrique Cardoso na capital mineira, que demonstrou, acima de tudo, que o nosso senador é uma pessoa que, além, claro, da sua capacidade, é uma pessoa de prestígio em todo o nosso país. Senhoras e senhores, retorno a essa tribuna no início dos trabalhos dessa terceira sessão legislativa, tomado de uma preocupação que deve ser a de todo brasileiro, de cada um de nós, que já viveu uma quadra triste da nossa história, cuja página foi corajosamente virada há pouco mais de 18 anos, quando, sob a batuta de Itamar Franco e Fernando Henrique, foi criado o exitoso Plano Real. Era a vitória do Brasil sobre o mal, a inflação, que corroeu por décadas a fio a riqueza nacional e a capacidade dos brasileiros de construir o seu destino com o mínimo de certeza e de segurança. Quando todos nós já parecíamos resignados a conviver com a inflação, o real trouxe um novo alento, uma nova perspectiva que permitiu que os brasileiros controlassem suas despesas e planejassem o seu futuro. Felizmente, deputado João Leite, felizmente, deputado Antônio Carlos Arantes, a despeito de todos os esforços compreendidos pelo povo brasileiro, pelo governo de Itamar e Fernando Henrique e por todos os governantes que contribuíram para essa mudança histórica, a gestão da presidente Dilma conseguiu uma proeza, aparentemente impossível no contexto em que os fundamentos econômicos foram colocados, qual seja, deputado João Leite, a de despertar o dragão da inflação. Vivemos dias de angustiante expectativa e de acentuado receio, que reclamam uma reação firme e determinada para que o Brasil não desvie o caminho firme e determinado, construído pelo Plano Real, pela Lei de Responsabilidade Fiscal e, portanto, os outros avanços conquistados pelos brasileiros nas duas últimas décadas, nobre secretário Dilson Mello. É nossa responsabilidade clamar contra os desacertos da presidente Dilma e reagir às consequências danosas do governo Lula, que estão se confirmando dia após dia. Vejamos, senhoras e senhores, o caso da Petrobras. Todos estamos lembrados das mãos sujas do presidente Lula, anunciando a nossa autossuficiência do petróleo. Infelizmente, ela não aconteceu. Hoje, a Petrobras, sob forte intervenção do governo federal, importa gasolina e banca o custo de vendê-la mais barato aqui dentro do que compra lá fora. Resultado, a empresa brasileira que há nos 2 anos últimos, estava entre as 10 maiores do mundo, a Petrobras, hoje amarga prejuízo. Hoje, a Petrobras amarga prejuízo, porque a autossuficiência do Lula era só uma propaganda. Veio o pré-sal, deputado Glaicon Franco. A Petrobras captou 70
70 bilhões de dólares para aplicar na exploração dessa riqueza anunciada. Mas esse dinheiro já não existe mais. 70 bilhões, deputado Paulo Guedes, já não existe mais. Foi usado na importação de gasolina, como também de óleo diesel. Permite uma parte, deputado? Eu disse no início que eu gostaria de complementar e depois vou dar todos a parte solicitados com toda certeza. Resultado: a capacidade da Petrobras explorar o pré-sal está comprometida. E os benefícios dessa riqueza vão demorar mais anos e mais anos para o povo brasileiro. Esse quadro mostra claramente que os interesses políticos de Lula e Dilma estão a causar prejuízo à Petrobras, como também ao povo brasileiro. Pois muitos dos trabalhadores, deputado João Leite, usaram o seu fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS, para investir nas ações da Petrobras, e agora veio o seu capital se diluir com os prejuízos da estatal. Na verdade, senhoras e senhores, é triste informar, mas o governo federal quebrou a Petrobras. Mas não fica só aí, deputado Rogério Correia. Não fica só aí a questão da Petrobras. Quero chamar a atenção de vossas excelências para o setor elétrico. O setor elétrico também tem sofrido com o mesmo tratamento. Pois se não, vejamos, ninguém é contra a conta de luz mais barata. Aliás, o senador Aécio Neves apresentou proposta que reduzia ainda mais a conta de luz. Mas a presidente Dilma não aceitou. Por que não aceitou? Porque isso implicava, claro, em cortar encargos federais, e a presidenta não quis partilhar a sua receita. Por exemplo, ela tirou agora a RGR, que ao final do governo Lula, já existia há 20 anos, era preciso cortar naquele momento, mas ele disse: eu vou usar uma arapuca, deixar que ela tire daqui a 2 anos, para fazer uma média. E deixou mais 2 anos a RGR, que Sebastião Costa, nosso decano, já não precisava mais ser cobrada. Assim, senhoras e senhores, a forma como foi feita a intervenção para garantir a medida já está apresentando como efeito colateral a demissão de trabalhadores e, o pior, a redução nos investimentos. Vejamos os fatos, senhoras e senhores. A Eletrobras, a principal empresa federal do setor, que calculou um prejuízo, eu disse, a Eletrobras, o prejuízo dela, 8 bilhões de reais com a intervenção da presidenta Dilma. Anunciou que, entre as medidas para se adaptar à redução da receita, irá promover um plano de demissões voluntárias. Pelo menos irão para a rua 3.000 funcionários da Eletrobras. 3.000 funcionários. A Chesf, outra estatal federal, também já providencia o seu plano de demissões. Em Furnas, também estatal federal, já foram 1.400 servidores demitidos, somente de Furnas. Em resumo, senhoras e senhores, a falta de critérios objetivos para gerir um setor altamente estratégico irá acarretar demissões. Além disso, a redução de receitas impõe cortes nos investimentos, é claro. E se não há investimento, é mais difícil, claro, afastar o risco do apagão. O que defendemos, meus nobres pares, senhoras deputadas, é que o governo retome o planejamento para esse setor. Abandonado nos últimos anos, pois a ausência de planejamento leva à queda nos investimentos, ao desequilíbrio, ao desabastecimento e piora a qualidade do serviço. De fato, meu caro João Leite, de fato, o senador Aécio Neves, o seu desafio de listar, no seu recente discurso no Senado, apenas 13 fracassos do governo Dilma, foi tarefa bem maior do que os 12 trabalhos de Hércules. Bem maior. O PIB é do Paraguai. O PAC é promessa e propaganda. Cadê a duplicação da BR-381, que seu início estava programado para o mês de março?
o edital foi cancelado mais uma vez. E a transposição do São Francisco, que vergonha. Quando levará água ao sertão nordestino que agoniza a sua pior seca dos últimos 50 anos? Até agora, só prejuízo. E o prejuízo acumulado na transposição do São Francisco, 4 milhões de reais. 4 bilhões de reais. E as obras estão paralisadas. 4 bilhões. E as obras estão paralisadas. Das 6 mil creches prometidas pela presidenta, não se tem notícia de uma só inaugurada. Mas nós temos um mineiro lá no Ministério da Indústria, né? Essa indústria que não consegue alavancar e já retrocedeu a índices anteriores à época de Juscelino Kubitschek, a nossa indústria nacional. O descontrole da inflação é uma realidade cada vez mais preocupante, diante de sinais emitidos pelo monstro adormecido há quase 20 anos. A gestão fiscal, senhoras e senhores, é sintetizada na frase do ilustre conselheiro da presidenta Dilma, o ministro Delfim Neto, que diz: trata-se de uma sucessão de espertezas. Sucessão de espertezas, disse Delfim Neto, conselheiro da presidenta Dilma. O patrimônio da Petrobras, senhoras e senhores, a cada dia perde valor. Hoje vale menos do que a empresa petroleira da Colômbia. Que vergonha! E o etanol? O nosso álcool, anunciado como redenção nacional, hoje é comprado, deputado Sebastião Costa. O etanol é comprado lá dos Estados Unidos. E sabe, Vossa Excelência, o que isso acontece? O que isso acaba acontecendo? O desequilíbrio da nossa receita. Se busca o álcool lá nos Estados Unidos, causa desequilíbrio, se compra álcool lá fora. E foi anunciado como uma redenção, um combustível alternativo. A falta de planejamento é inegável do governo. Se não tivemos apagão elétrico no ano passado, é porque o desempenho da nossa indústria apagou primeiro. Porque se a indústria tivesse hoje forte, já tinha apagado o ano passado, antes do apagão. Eu que fui prefeito de Campo Belo, e aqui nós temos ex-prefeitos, os municípios já não respiram mais. O FPM, Fundo de Participação dos Municípios, receita única e esmagadora da maioria dos municípios, foi drenado para financiar a rica indústria automotiva. Essa indústria automobilística, que é rica, que suporta, mas que está sendo ajudada em detrimento dos prejuízos dos municípios. Resultado desta ação: falta de dinheiro para a educação, e a saúde sofre com o veto da presidente Dilma, que não deixou que fixasse percentual de investimento obrigatório do governo federal, como se fazem hoje estados e municípios. Temos um percentual a cumprir, mas a presidente disse: no meu dinheiro não se mexe. Vossa Excelência me dá esse minuto restante que Vossa Excelência tem? Só um minuto. As drogas adentraram nossas fronteiras e não encontram a resistência e o combate das forças federais, fragilizadas pela falta de investimento. O resultado intolerável são famílias destroçadas pelo crack. Pior de tudo é a negação da verdade, a leniência com a corrupção, a apologia ao autoritarismo e a censura, a complacência com a descompostura, como já se vimos recente daquela moça cubana que veio ao nosso país, a jornalista, fazer uma visita. Diante dessa situação constrangedora, é hora, senhoras e senhores, de nos dispormos definitivamente a construirmos um caminho da unidade de Minas para formular respostas às indagações do senador Aécio Neves, quais sejam. Pergunta o senador Aécio Neves: como construiremos as verdadeiras bases para transformarmos a administração diária da pobreza em sua definitiva superação? Pergunta o senador.
como construiremos as bases para um desenvolvimento verdadeiramente sustentável e solidário com todos os brasileiros. Eu não tenho receio em dizer, Minas tem a resposta e ela atende pelo nome de Aécio Neves.